Shalom em Cristo, Deus te abençoe, Deus te dê graça, Deus te dê força. Estamos em nosso estudo falando sobre desmascarando as entidades das trevas e estamos estudando justamente uma das religiões mais crescentes em nosso país, no caso o nosso Brasil, que é justamente a Umbanda. E ligado à Umbanda nós temos alguns nomes distintos dependendo do estado da localização geográfica, como por exemplo o mesmo candomblé é a mesma macumba, tá? Ou a mesma umbanda, Xangô, Batuque do Norte. Então esses nomes são dados ao mesmo tipo de crença, aos mesmos tipos de cultos e tem os mesmos deuses, né? Adoram os mesmos deuses, os mesmos guias, invocam os mesmos demônios, os mesmos espíritos. Então, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre essa questão das raízes primitivas da Umbanda, porque a Umbanda foi, na verdade, a primeira religião ocultista a trazer toda essa ideia, essa doutrinação do candomblé, do Xangô, do Batuque do Norte, tá? Da macumba. Então, a gente vai continuar tratando a partir dessa raiz, tá? Origem das demais religiões ocultistas que você possa conhecer, tá? Entendendo que a Umbanda, Quimbanda, Macumba, Candomblé, tudo são baixo espiritismo. Então a gente vai tratar desse assunto aqui. Iremos falar um pouco também durante o decorrer do curso sobre o autoespiritismo, que é justamente o espiritismo de Allan Kardec. Mas por enquanto nós iremos tocar nossa atenção para essa questão do baixo espiritismo ligado à Umbanda, tá bom? Então vamos lá, vamos ler aqui o nosso arquivo. O baixo espiritismo brasileiro pertence ao sistema de crenças que é chamado animismo. Entende-se como animismo o sistema de explanação que lida com a realidade deste mundo conhecida como transempírica. É a realidade que o mundo ocidental, perdeu de vista pelo seu racionalismo e intelectualismo. É a realidade que se expressa no mundo sobrenatural, onde deuses e espíritos vivem e convivem com os homens no seu dia a dia. Esse sistema de crença, cadê? Esse sistema de crença inclui a plena aceitação dos deuses e espíritos fazerem dos rios, dos lagos, dos montes, dos morros e das casas a sua morada, além de tomarem posse de um vasto ou pequeno território. Então você começa a entender agora como vai sendo organizado essa questão da colocação dos espíritos territoriais, tá? Os espíritos territoriais. Então você vê aqui, ó, esse sistema de crença que é o animismo, tá? Animismo que está dentro dessa empírica interpretação transempírica, ok? Transempírica, que tem a ver com o mundo transcendente, com o mundo sobrenatural, com o mundo espiritual. E sabemos que, logicamente, os demônios, que são anjos caídos, vivem e se movem dentro do mundo espiritual. Tá? Então, isso aqui é muito, muito importante. Ó. Esse sistema de crença, que é o animismo, sistema de crença inclui a plena aceitação dos deuses e espíritos fazerem dos rios, dos lagos, dos montes, dos morros e das casas a sua morada, além de tomarem posse de um vasto ou pequeno território. Isso aqui é muito importante, irmão. Não se dá para ignorar isso aqui. Os espíritos tomam posse. Eles habitam nesses lugares, eles se movem nesses lugares, eles vivem ali para receberem cultos, sacrifícios, oferendas, adoração, louvores, cantigas dadas a eles, pelos seus adeptos, os seus enganados na fé. Esse sistema inclui dentro de si elementos como aparições, mortos, espíritos bons, maus e amorais. O animismo caracteriza-se por ter os seguintes elementos. Quais são os elementos do animismo? Tá? Estamos falando de Umbanda. A Umbanda ela é desse sistema chamado animismo. O animismo é um sistema que trabalha juntamente com o sobrenatural ligado
literalmente aos espíritos malignos, tá? Primeiro elemento é fenomenológico, e inclui transe e opressão, adivinhação e cura, tá? É fenomenológico, inclui transe e opressão, adivinhação e cura, pessoas que ficam em transe, tá? Em transe, elas estão aqui com os olhos abertos, mas elas estão em outro mundo. Ela não mexe os olhos, ela fica em transe. É um arrebatamento de sentidos. Né? Os demônios levam essa pessoa para outras regiões, outras dimensões. E possessão é quando os demônios, por meio de pactos, assumem aquela vida, entram naquele corpo e passam a oprimir a alma da pessoa. Adivinhação e cura, cartomantes, tá? Os benzedores, aqueles que trabalham com benzos, com rezas. Esses são os que trabalham na cura, são espíritos por trás deles operando para poder enganar aquele povo e fazê-los crer que eles são bons, mas não são. Outro elemento é manipulativo, buscando apenas benefícios pessoais, sem nenhum aspecto relacional com a divindade, como acontece com a fé cristã, de focalizar-se no relacionamento correto com Deus. Então, o animismo ele é também manipulativo, tá? Busca apenas em benefícios pessoais a partir das pessoas, tomar delas para que eles tenham benefícios pessoais. Isso acontece muito no animismo, tá? Eu queria que não fosse a mesma coisa no cristianismo, mas hoje nós sabemos que sim, existe muita manipulação dentro do cristianismo, que o foco não é as vidas, mas o que elas podem produzir e entregar a eles. Terceiro elemento é ritualístico. O animismo ele é ritualístico. A Umbanda ela é ritualística, que acentua os ritos definidos para determinados e específicos fins, tá? É ritualístico, cria vários ritos, várias regras, tipos de cultos, sacrifícios, pactos, preços que tem que ser pago para poder ter a companhia de certos espíritos, de certos guias. Então, são feitas ali exigências que serão atendidas por meio de rituais simbólicos e codificados. Quarto elemento, tem uma múltiplice manifestação de espíritos que se apresentam através dos médiuns, bruxos e feiticeiros. Então, o animismo, a Umbanda, Quimbanda, Candomblé, né, Xangô, Batuque do Norte, tem esse viés, múltiplices manifestação de espíritos. Ou seja, é comum dentro desse meio religioso ocultista ter a manifestação dos espíritos maus, os espíritos malignos, porque eles que são invocados nesse meio, eles que são venerados e adorados nesse meio. Então, é normal que hajam essas manifestações. De acordo com Armand Johnson, que pesquisou as diferentes manifestações das religiões mediúnicas no Brasil, há neste país as seguintes correntes de baixo espiritismo: Umbanda, Quimbanda, Macumba, Batuque, Pará, Xangô, Candomblé, culto do caboclo e pagelança. Veja só, irmão, o quanto de religiões que existem dentro do conceito de baixo espiritismo que invocam, adoram, sacrificam a demônios. Umbanda, Quimbanda, Macumba, Batuque, Pará, Xangô, Candomblé, culto do caboclo e pagelança. 9 religiões principais no ocultismo que têm grande força por questões de estarem sempre tomados por espíritos malignos, alianças e pactos feitos com os espíritos malignos, tá? Então, essas são as religiões mais presentes na nossa cultura brasileira. São as religiões mais presentes na nossa cultura brasileira e que atraem, invocam e buscam os demônios para que eles venham fazer parte de suas vidas, e não somente da vida deles, mas de todo mundo que está ao redor deles. Tá? São afetados por isso, quando existe um pacto de concordância com aquilo que ele faz. Para o autor, existe uma diferença significativa entre... Entre elas, apesar de todas apresentarem características animistas, tendo como atividade central o estado que os espíritos chamam de incorporação de espíritos, comumente conhecido como possessão.
através da qual o mundo dos vivos comunica-se com o mundo dos mortos e dos espíritos, tá? Então, eles acreditam que essas manifestações são pessoas que morreram e que estão ali em espírito para poder comunicar-se com aqueles que estão vivos. É isso que eles entendem por incorporação de espíritos, que eram espírito de pessoas que morreram e que estão se manifestando através de um médium, de um intermediário, de alguém que sirva para a comunicação, né, entre os mortos e os vivos, os espíritos, os guias e demônios, os exus e os vivos, as pessoas. Então, quando eles têm acesso, a pessoa vai a uma cartomante, vai a um bandista, né? Vai a um quimbandista, vai a um macumbeiro, para consultar dele auxílio, conselho, por meio de um guia, o ato dele sacrificar ou entregar certos valores para poder honrar aquela pessoa, para que vai intermediar entre ela e o diabo, lógico que ele vai falar que é o diabo, vai dizer que é outros nomes, para que esse diálogo e ali aquela pessoa que ela busca seja atendida para ela, tá? Então, esses homens ficam como intermediários. Então, veja, é a incorporação de espíritos comumente chamado de possessão. Aguiar Bastos, folclorista brasileiro, tem uma percepção um pouco diferente dessa mesma realidade. Diz ele que os cultos afro-brasileiros disseminados no Brasil tomam nomes diferentes, conforme a região onde se apresentam. De fato, há pouca diferença entre eles, nos ritos admitidos pelas divindades e nas finalidades a que se dedicam. Diz o autor que eles, de um modo geral, se confundem entre si. Eis a razão porque a macumba, no Rio, é candomblé na Bahia, Xangô em Pernambuco, Canjerê em Minas, Pará no Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, e Batuque no Norte. A Umbanda difere das demais regiões afro-brasileiras, pois é considerada uma evolução delas com acréscimo de outros elementos. Edson Carneiro descreve a cosmovisão do baixo espiritismo, conhecido como candomblé. Essa bem pode corresponder à cosmovisão de todos os tipos de baixo espiritismo. Diz ele que difere bastante do catolicismo e do espiritismo de Allan Kardec. A maneira como a comunhão entre os homens, deuses, espíritos e mortos acontece. Então, essas religiões têm tudo em comum. A diferença que tem é como essa comunhão com os deuses, espíritos e mortos acontece. É isso que vai diferenciar os cultos no candomblé, na macumba, no espiritismo. É o que vai diferenciar. É a forma que as pessoas cultuam, é a forma da sua liturgia, tá? E como elas invocam e buscam os seus deuses, no caso, para muitos, os guias, né? Invocando os seus guias. No catolicismo, a comunhão espiritual é apenas vaga e simbólica. No espiritismo, acontece apenas como um encontro acidental. No mundo do candomblé, porém, os mundos dos mortos e dos vivos se misturam. Os mortos participam da vida dos vivos, ouvindo queixas e apaziguando brigas. Considerados mais sábios e mais experientes, eles passam a aconselhar, confortar, abençoar e prescrever receitas medicinais de acordo com as necessidades e os pedidos. Em sua concepção, seus adeptos podem entrar em contato direto com os mortos e serem, assim, beneficiados. Sabemos então que mortos não podem beneficiar ninguém que está aqui na Terra, porque não há contato entre os mortos e os vivos. Simplesmente não há. Não é possível que isso aconteça. Nem mesmo a Bíblia dá essa ênfase. Abraão, lá no diálogo dele com Lázaro, com o rico no tempo de Lázaro, depois que havia morrido, ele fala: quem está aqui não pode ir lá pregar para eles, a não ser que sejam ressuscitados. Então, só depois da ressurreição que esses que morreram em Cristo poderão realmente, novamente, aparecer. Para quê? Para evangelizar, para ministrar a palavra, ganhar vidas para Jesus. Isso vai acontecer. Isso será o último e grande, tremendo e poderoso avivamento da igreja. Deus te abençoe, te guarde, te encontro então na próxima aula. Paz.